Estamos dando início a mais uma sessão ordinária, a primeira do mês de dezembro e a 27ª do ano de 2014. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e todas as pessoas presentes. Vamos à leitura da pauta. Vereador Alexandre Pereira. Pauta da sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2014. Atos número 036 de 2014 da sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2014. 2. Leitura das correspondências. 3. Pedido de providência número 043 de 2014, autoria do vereador Joel André Conde. 4. Pedido de providência número 044 de 2014, autoria do vereador Joel André Conde. 5. Emenda modificativa número 001 de 14 de novembro de 2014, que altera o projeto de atividade na relação da proposta de despesa do orçamento anual de 2015 do projeto de lei número 1428, de 29 de outubro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boqueirão do Leão para o exercício financeiro de 2015. 6. A emenda modificativa número 002 de 19 de novembro de 2014, que altera o caput do artigo 8º do projeto de lei número 1428 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boqueirão do Leão para o exercício financeiro de 2015. 7. A emenda modificativa número 003 de 19 de novembro de 2014, que altera o projeto de atividade na relação de proposta de despesas do orçamento anual de 2015 do projeto de lei número 1428 de 29 de outubro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boqueirão do Leão para o exercício financeiro de 2015. 8. Projeto de lei número 1428 de 29 de outubro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boqueirão do Leão para o exercício financeiro de 2015. 9. Projeto de lei número 1429 de 30 de outubro de 2014, que institui a campanha destinada a incrementar a receita municipal e valorizar o comércio local. Autoriza e institui premiação e dá outras providências. O projeto de lei número 1430, de 30 de outubro de 2014, que institui o Programa Municipal de Educação Fiscal no município de Boqueirão do Leão e dá outras providências. 11. O projeto de lei número 1431, de 20 de novembro de 2014, que autoriza o pagamento de gratificação especial aos membros da Comissão Permanente de Sindicância em um processo administrativo disciplinar especial e dá outras providências. 12. O projeto de lei número 1432, de 27 de novembro de 2014, que modifica o artigo 18 da Lei Municipal número 1290, de 20 de dezembro de 2010, que consolida as leis que tratam sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. Boqueirão do Leão, 28 de novembro de 2014. Vamos à leitura da ata de número 036 de 2014, da sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2014. Vereador Léo Conde. Aos 25 dias do mês de novembro de 2014, às 19 horas, foi realizada a 36ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão do Leão, sob a presidência do vereador Josemar Barbosa, com a presença dos vereadores Joel André Conte, Robson Cláudio, Batista Pinto, Russo Martins, Rudimar Lélio Ferrari, Edson Jonas da Silva, Luiz Cláudio Carlesse e Alexandre José. Se algum vereador discordar da ata, se manifeste. Caso contrário, está aprovado. Vamos à leitura das correspondências. Vice do Gabinete, vereador Alexandre Pereira. Excelentíssimo senhor presidente, afinandado o presidente encaminhar a essa greve do Câmara de Vereadores os anexos a seguir elencados documentos legais. Projeto de lei número 1432 modifica o artigo 18 da Lei Municipal número 1290, de 20 de dezembro de 2010, e consolida as leis que tratam sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. Lei Municipal número 1524 concede o título de cidadão léo-boqueirense ao Ilmo Senhor Edilar Paulo Esquena. Lei Municipal número 1525 concede o título de cidadã honorário a Ilma Senhora Noemi Maria Bozetti Coelho. Lei Municipal número 1526 ratifica o contrato de rateio celebrado entre o município e o consórcio intermunicipal para assuntos estratégicos do G8, Simpai G8 e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevam-nos atenciosamente Luiz Augusto Schmidt, prefeito municipal. Vamos à leitura dos pedidos de providência números 043 e 044 de 2014, ambos de autoria do vereador Joel André Conte. Faz o vereador Alexandre Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, estou através do presente solicitando ao Executivo Municipal através da Secretaria de Obras que providencie o patrulhamento e alargamento da rua Independência, que inicia na rua Cascata até a rua Paulo Conte, em direção ao Cinebuzinho. Justificativo. Justifique-se o presente pedido, tendo em vista que esta rua está sendo muito utilizada para acessar a Cooperlac.
que está localizada no final da rua Paulo Conte, e como a mesma é bastante estreita, não permitindo o encontro de veículos. Já ocorreram alguns acidentes nesse local, sendo que se apresentava para o momento, subscrevo o menu, atenciosamente Joel André Conte, vereador do PMDB. Senhor Presidente, senhores vereadores, estou através do presente solicitando ao Executivo Municipal que providencie na manutenção da antena repetidora do sinal da RBS-TV de Santa Cruz do Sul, já que há cerca de um mês, quando ocorreu um temporal, os equipamentos da mesma foram danificados. Justificativo. Justifique-se o presente pedido tendo em vista que fui procurado por diversos moradores que me relataram não poder assistir TV, porque a repetidora está fora do ar. Diante disso, entrei em contato com a emissora e eles teriam dito que a responsabilidade de manutenção é do município, pois os equipamentos são de sua propriedade. Desta forma, estou solicitando que seja feita tal manutenção, haja vista que muitas pessoas não têm acesso a outros equipamentos para assistir a programação de TV. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo-me muito atenciosamente Joel André Conte, vereador do PMDB. Coloco novamente em discussão a emenda modificativa número 001/2014, projeto de lei número 1428/2014. Discussão do vereador Joel André Conte. Princípios são favoráveis. Vereador Robson Claus. Também, presidente. Princípio favorável. Vereador João Batista Pinto. Favorável. Vereador Adamilson Martins. Por eu vou me manifestar. Vereador Dimar Hélio Ferrari. Vamos aguardar, senhor presidente, o pedido que fizemos. Vereador Edson Jonas da Silva. Favorável. Vereador Luiz Cláudio Carlos. É o 001, né? Mas esse não foi feito pedido por IGAN. Foi feito outra emenda. Favorável. Emenda minha, né? Essa é a... Vereador Alexandre Ferreira. Princípio favorável. Esta emenda permanece em pauta para melhor análise. A emenda modificativa número 002/2014 ao projeto de lei números 1428/2014 permanece em pauta aguardando o parecer do IGAN. Coloco novamente em discussão a emenda modificativa número 003/2014 ao projeto de lei número 1428/2014, começando pelo vereador Luiz Cláudio Carles. Princípio favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Estou analisando a emenda do presidente. Vereador Dimar Hélio Ferrari. Por enquanto, sem comentários, senhor presidente. Vereador Adamilson Martins. Também, por enquanto eu vou me manifestar. Vereador João Batista Pinto. Favorável, presidente. Vereador Robson Claus. Favorável. Vereador Joel Conte. Da mesma forma, favorável. Vereador Alexandre Ferreira. Favorável. Esta emenda permanece em pauta para melhor análise. O projeto de lei número 1428/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2015, permanece na Comissão de Orçamento e Finanças aguardando a tramitação das emendas para emitir parecer. Senhor presidente, dá licença, só gostaria de fazer uma observação aqui, que no final do ano passado, nós colocamos uma emenda ao orçamento, destinando 15 mil reais para o coral municipal. E esse ano, e esses 15 mil seriam para pagamento do maestro, né? Que era o valor total do ano. Esse ano, na mesma rubrica, aparece 38 mil reais. E aqui dá para até dizer os valores, aqui, como é que está repartido esses valores. Subvenções sociais são 25 mil reais. Material de consumo, 8 mil. Outros serviços de terceiros, 5 mil. O ano passado nós botamos 15, né? Então, quer dizer, inicialmente parece que a prefeitura vai destinar 5 mil reais para, talvez seja o coral. Então, eu gostaria, senhor presidente, que, via líder do governo, a gente tivesse essa informação para quem, ou o que o executivo pretende fazer com 25 mil reais em subvenções sociais. Se ele quer distribuir para o coral ou não. Pode ser que a gente não pode deixar o coral sem essa verba, né? Porque
O ano passado custou 15. Esse ano está em 5. Então, se o líder do governo se dispõe a trazer essa informação para nós, né, de quanto será o auxílio ao coral municipal do ano que vem. Pode ser. Para a próxima sessão, se possível. Sim, eu vou procurar ver com o executivo, porque eu não sei se o coral ainda está na ativa, acho que o coral deve ter parado. Então tem que ver de repente se até não diminuir o valor, pelo fato do coral não tem mais os ensaios deles, não tem mais um maestro que venha para cá. Mas eu vou ver esse pedido. Assim, ó, eu sei que também está meio devagar o coral, mas assim como está parado, ele pode retomar. Sim, né? com certeza. Se não tiver verba, não vai retomar. É isso, presidente. Obrigado. A Comissão de Orçamento e Finanças emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 1429 de 2014, que institui a campanha Nota Premiada. Diante disso, coloco esse projeto em votação, começando pelo vereador. Presidente, se eu não me engano, foi nesse projeto que eu pedi para alterar a questão da secretaria, ou foi no projeto que institui o PMF? Não, foi tá certo, o projeto no 1430 que eu até não tive resposta ainda, né, Carlinhos? Coloco em votação, começando pelo vereador Alexandre Pereira. Favorável. Vereador Luiz Cláudio Carles. Favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Favorável. Vereador Odimar Hélio Ferrari. Favorável. Vereador Adavilson Martini. Favorável. Vereador João Batista Pitbull. Favorável. Vereador Robson Cláudio. Favorável. Vereador João Conte. Favorável. A Comissão de Orçamento e Finanças também emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 1430 de 2014, que institui o Programa Municipal de Educação Fiscal. Coloco esse projeto em votação, começando pelo vereador Alexandre. Senhor presidente, eu poderia pedir adiamento de votação desse projeto? Pode. Pode ser? Em nome da bancada? Posso me manifestar? Uma palavra. Tinha pedido para o líder do governo, acho que ficou meio no esquecimento, né? Para que fosse alterada a secretaria aqui. Artigo 6º. No artigo 6º, onde consta que as secretarias seria a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras. Eu acho que a Secretaria de Obras, nesse projeto, ela não tem nada a ver, teria que ser a Secretaria da Agricultura, porque é da onde vão ser tirados os beneficiários, diria assim. Então, se possível, que se faça. Sim, eu até tenho anotado, senhor vereador. Não sei como é que nós vamos proceder depois da questão da votação também, que teria que ter sido feita essa alteração do projeto, né? Ou vamos votar assim? Eu acho que de repente nós poderíamos votar assim. Né? Quem sabe na próxima ocasião, no próximo ano, a gente mudaria, faria emenda e, né, mandava um novo projeto retificando depois, no que vem. Né? Eu acho que teria que ser alterado. Alterando o artigo daí. Posso fazer uma pergunta? Pode ser alterado, fosse mandado através de um ofício? Não pode, ele emitiu um ofício para a gente alterar aqui? Através de uma mensagem retificativa, mas é que o projeto já entrou em votação. Votação. Tá. Isso poderia mudar o artigo no próximo ano. Poderia entrar Pode ser que você pode pedir uma semana de pauta. A não ser que vocês fossem um acordo e deixem mais uma semana de pauta, que não entra em votação o projeto. E aí mandamos uma mensagem retificativa. Aí tem que ser nessa semana. Tá. E já pode ter votação. Vamos deixar de pauta. Deixar de pauta.
registrar em votação. Vereador Gilmar, com a palavra. O líder do governo, senhor presidente, entra em contato com o executivo e vê da viabilidade da troca dessa secretaria, que eu também acho de fundamental importância. E a semana que vem, a bancada do PDT, o direito pode pedir também de adiamento de votação, e um vereador, pode ser mesmo o líder da bancada, se for desse entendimento, pode entrar com uma emenda. Em 2 semanas votamos a emenda, acoplamos ela no projeto. O projeto foi adiado a votação. Coloco novamente em discussão o projeto de lei. Porque a adiamento não pode ser alterado mais. Então nós vamos dar uma mensagem justificativa. Isso, deixa ele em pauta e não na mensagem. Vou deixar em pauta. Coloco novamente em discussão o projeto de lei número 1431 de 2014, que autoriza o pagamento de gratificação especial aos membros da comissão permanente, especificando-se em processo administrativo disciplinar especial. Começando pelo vereador Alexandre. A princípio contrário. Vereador Luiz Cláudio. Eu sou daquela opinião, né, que se não aprovar esse projeto vai ser sempre aquela, vai ser complicado de formar uma comissão de fazer, para apurar os fatos, né, que acontecem na administração. Eu sou totalmente favorável a esse projeto. Vereador Edson Jonas da Silva. Também sou favorável, porque a gente sabe da dificuldade de encontrar uma pessoa para ter essa responsabilidade de estar junto na auditoria e não ter algum benefício extra. Eu sou favorável. Vereador Gilmar Leão Ferrari. Eu sou favorável, senhor presidente, até porque é uma função a mais que um funcionário vai fazer, nada mais justo que seja gratificado também. Vereadora Davilson Martini. Conforme já me manifestei, continuo sendo favorável. Vereador João Batista Pinto. Contrário, senhor presidente. Vereador Robson Cláudio. Presidente, eu ainda não decidi, mas na votação, na próxima sessão aí, deixa o meu voto. Vereador Léo Conte. Vou aguardar a tramitação do projeto. Esse projeto permanecerá em pauta até a próxima sessão. Por fim, vamos à leitura do projeto de lei número 1432 de 2014, que modifica artigos da Lei Municipal número 1290 de 2014, a qual trata sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. Vereador João Conte. Projeto de Lei 1432, de 27 de novembro de 2014, de origem e poder executivo. Modifica o artigo 18 da Lei Municipal 1290, de 20 de dezembro de 2010, que consolida as leis que tratam sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 1º. O artigo 18 da Lei Municipal 1290, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a nova redação na forma como segue. Artigo 18. O Conselho Tutelar do município é órgão autônomo não jurisdicional composto por 5 membros eleitos por meio de voto facultativo e secreto dos cidadãos eleitoralmente habilitados no município há pelo menos 6 meses, em pleito organizado e coordenado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, fiscalizado pelo Ministério Público para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. A recondução permitida por uma única vez consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer a um mandato subsequente em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de seleção, vedada qualquer outra forma da recondução. Parágrafo 2º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Parágrafo 3º. A posse dos conselheiros tutelares eleitos ocorrerá em 10 de janeiro do ano subsequente ao da respectiva eleição. Parágrafo 4º. Os conselheiros tutelares que foram empossados nos anos de 2011 a 2014 terão excepcionalmente o seu mandato prorrogado até a posse dos novos eleitos em 10 de janeiro de 2016. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boqueirão do Leão, em 27 de novembro de 2014, Luiz Augusto Schmidt, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa 1413 de 2014 é o projeto de lei 1432 de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, como é do conhecimento de todos, houve modificações na legislação federal acerca da criação, manutenção, escolha e demais atos referentes aos conselhos tutelares. Lei Federal número 12.696 de 2012,
restando agora aos municípios fazerem as devidas alterações do que apresentamos na forma do presente projeto de lei, o que passamos ao entendimento dos novos vereadores conforme segue. Em relação ao artigo 18, tivemos que modificar o mandato que estava de 3 anos e agora deverá ser de 4 anos. O processo de escolha dos membros não poderá mais ser por escolha das entidades, e sim voto facultativo e secreto dos cidadãos eleitoralmente habilitados no município. O conselheiro tutelar deve ser escolhido pela população, em processo democrático, organizado pelo Conselho de Direitos e sob a fiscalização do Ministério Público. Contudo, não precisa necessariamente ser idêntico ao processo eleitoral de candidatos a cargos eletivos e previstos no Código Eleitoral. Também acrescentamos os parágrafos 1º ao 4º, em que fica determinado que as eleições ocorrerão sempre no primeiro domingo do mês de outubro, subsequente ao das eleições para presidente da República, e ainda que determina, sempre seguindo a legislação federal, que os conselheiros empossados em 2011 a 2014 terão seu mandato estendido até o dia 9 de janeiro de 2016. Também cumpre destacar que a legislação federal determina que o processo de escolha dos membros deverá ocorrer em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, ou seja, 1 ano após as eleições presidenciais, sendo vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Assim entendido, a eleição unificada dar-se-á pela primeira vez na data de 4 de outubro de 2015, sendo a posse indicada para 10 de janeiro de 2016, ano subsequente ao processo da escolha. Há de se ressaltar mais uma vez que tudo isso é em decorrência de orientações advindas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e de norma superior aplicável. Esses são os aspectos mais relevantes da presente matéria, que ora encaminhamos à apreciação dos edis. Contando com a costumeira atenção de vossas senhorias, submetemos a presente matéria à vossa apreciação, análise e julgamento, e se acharem conforme, a aprovem em regime de urgência na forma regimental. Atenciosamente, Luiz Augusto Schmidt, Prefeito Municipal. Coloco esse projeto em discussão, começando pelo vereador Alexandre. Senhor presidente, prefiro analisar melhor esse projeto. Vereador Luiz Cláudio Carlos. Esse projeto é uma readequação, né? Então, o projeto já existente, 1290, né, em que antes seriam 3 anos, né, o conselheiro, e quem elegia o conselheiro ele era escolhido pelo presidente das presidente de comunidades e presidente de entidades, né? Agora, então, passa a ser por todo o cidadão que tiver título eleitoral, né? Sendo um voto, então, facultativo, né? Não é obrigado a vir votar, e vai representar uma maioria, os conselheiros vão representar uma maioria. Então, e o mandato, então, passa a ser de 4 anos, e os conselheiros que hoje estão atuando, né, que estaria vencendo no próximo ano, agora o mandato deles, vai ser prorrogado por mais 1 ano, porque daí, a partir do ano que vem, já tem eleição para os que irão assumir em 2016. Então, um projeto só de adequação, e a gente espera a compreensão dos colegas. Vereador Edson Flores. Sou favorável ao projeto. Acho que essa alteração na maneira de votar ele torna um pouco mais democrática essa questão da escolha, né? E eu acho que isso torna cada vez melhor. E além de também ser favorável à questão de não ser voto obrigatório, né? Então eu acho que só vem a somar, eu sou favorável. Vereador Ludmar Leve Ferrari. Senhor presidente, quanto ao projeto, é uma adequação, como falou o novo vereador Bid, a uma lei federal. E tem os seus pontos louváveis. Mas essa lei que muda, que altera o Conselho Tutelar, é a Lei 12.696 de 2012. Aí agora, faltando um mês, esses conselheiros que foram votados na última eleição, têm até agora o final do mês para ficarem no cargo.
E vem um projeto agora, mesmo sendo no regime de urgência, aqui se tem 45 dias para debater um projeto, mesmo no regime de urgência. Se a lei foi aprovada lá, a mudança foi alterada em 2012, menos de um mês vem um projeto para cá, toque de caixa, para nós analisar e aprovar. É claro que é uma matéria simples, mas eu chamo a atenção, senhor presidente, porque o regime de urgência, ele tem um aspecto muito negativo, na minha visão. Projeto nenhum, no meu entendimento, salvo algumas exceções, devia ter regime de urgência. Esse aqui comprova que desde 2012 foi feita alteração. E agora está vencendo no final do mês, em menos de um mês vem o projeto para a Câmara. Quanto à matéria, claro que a gente vai analisar melhor. A princípio eu sou favorável. Mas quanto à matéria, a gente entende que ela é benéfica. Mas eu vou analisar melhor o projeto. Vereador Adalgisa Martini. Sou favorável, né, para evitar um conflito, então, com a lei federal, o município deve se adequar. Sou favorável. Vereador João Batista Piccoli. Senhor presidente, eu também sou de acordo com o que disse o vereador Rudimar, no que diz respeito à urgência, né? Eu acho que se usava muito desse expediente durante o ano, né? De mandar projeto de última hora no regime de urgência. E também achei estranho, né? Que no parágrafo 4º diz o seguinte: os conselheiros que foram empossados em 2011 a 2014 terão excepcionalmente seu mandato prorrogado até a posse dos novos eleitos em 10 de janeiro de 2016. Vão ganhar um ano. Um projeto assim, de última hora, com essa finalidade, parece que está querendo beneficiar alguém. Né? Vamos ser bem claros no que a gente está falando. Eu vou analisar um pouquinho melhor. Eu vou ver durante a semana e na semana que vem qual vai ser a minha posição sobre isso. Vereador Robson Cláudio. Senhor presidente, como bem explanado pelos colegas vereadores, uma adequação, então, através dessa lei federal, que vem alterar aí. Acredito eu que não vai gerar aí muito transtorno, não, porque também não vai prejudicar os conselheiros que estão lá, né? Vai ser prorrogado até estão eles por mais um ano, né? Por mais um ano nos seus cargos, então vou analisar melhor, mas a princípio favorável. Vereador João Conte. Presidente, colegas vereadores, eu acho que isso aqui é uma legislação que ela tem que ser aprovada esse ano para ela poder ser colocada em prática no ano que vem. É até por isso que ela veio agora em regime de urgência, porque ela deve ter algum trâmite até baseado no TRE, da mesma forma que o cidadão que quiser concorrer a cargo eletivo, ele tem que ser filiado a um partido político há no mínimo um ano antes. E essa legislação, para ela ter validade no ano que vem, ela deveria ser aprovada esse ano. Concordo com o vereador Rudimar, que de 2012, não sei a data exata dele, mas até 2014 são no mínimo 2 anos, né, que esse projeto podia ter vindo desta casa. Aí vem o regime de urgência. Mas o que mais me chama a atenção na justificativa do projeto, quando diz o seguinte: sendo vedado ao candidato, isso aqui devia ser grifado, né? Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Vamos ser sinceros, é mais uma eleição, é mais uma correria no município, vai ser 3 eleições que nós vamos ter a cada 4 anos dentro do município. Não venha aqui me dizer que não vai ter campanha política para conselheiro tutelar. Eu acho que quando as entidades votavam, era mais organizado, era mais seletivo, porque quem é presidente de uma entidade, ele vai pensar bem antes de votar.
Agora, dando direito a todos os eleitores é democrático. Mas se coloquem os senhores na posição que nós vamos ter mais uma eleição dentro do município. Então, quer dizer, vai ser de 2 anos em 1 ano. 2, 2, 1. Nós vamos ter 3 eleições a cada 4 anos. E vocês vão ver a correria que vai ser para conselheiro tutelar. Apesar que a gente sabe que o serviço do conselheiro, né, não é um serviço fácil. A remuneração é baixa, mas vamos ser sinceros. Quem que não quer ter garantia de 4 anos podendo ser reconduzido para mais 4 no novo processo eleitoral? Eu acho que aqui nós estamos, na verdade, criando mais uma campanha eleitoral no município que para alguns vai sair caro, para outros vai ser barato. Senhor presidente, só para completar, sobre o regime de urgência, eu vou discordar um pouquinho do meu colega, o vereador Rudimar, porque eu acho que um projeto que muda, altera só um artigo, nós vereadores temos condições tranquilas, né, de fazer um estudo de 4 semanas, tranquilo. Eu acho que não tem porquê num projeto assim, que só está adequando um artigo, não poder vir em regime de urgência. Esse projeto permanecerá em pauta até a próxima sessão. Passada a pauta, o ciclo do intervalo para as questões do tribunal. O vereador Robson Klaus escreveu-se para a tribuna, convido a fazer uso da lei. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, imprensa, enfim, todas as pessoas que hoje se encontram. Hoje eu vou citar aí os suplentes de vereadores, o Sr. João, o vereador Leco, o Paulo Joel. Então, quero dar aí uma boa tarde a todos. Bem, a tribuna hoje tem os pedidos para fazer, como é sempre, né? O Nilson Graff, na Vila Schmidt, está pedindo uma reta escavadeira faz tempo, ele comentou comigo, precisa dessas horas máquinas. Aí o líder de bancada, o vereador Bitt, se puder levar conhecimento do secretário. Quero pedir também patrulhamento da entrada do Tozeto do Matão, como eu tenho com o Lud antes, até ele já falou com o Paulo. Não tem para pegar lá, até convido os senhores a pegarem o carro e subirem lá. Aí tem vários moradores, sei lá, na São Paulo, essa estrada, e não tem condições de andar, está horrível. Carro pequeno sofre para subir lá naquele lugar. Quero também pedir, muitas pessoas, alguns vereadores, enfim, façam seus pedidos, até porque somos representantes do povo, mas já viemos pedindo. Eu fui o primeiro nessa casa, na época que citei os quebra-mola no centro de Boqueirão, e todo dia que as pessoas me veem, principalmente os moradores aqui do centro, a situação está crítica. O pessoal não tem mais respeito ao controle de velocidade, e uma hora dessa pode acontecer um acidente grave. E aí nós viemos falando aqui, mas nenhuma atitude é tomada. Temos que fazer, em frente aqui, principalmente essa rua, sempre cito em frente à Guaeste, lá no Paulinho, PC Pneus, em frente à Sertel, algo que consiga reduzir a velocidade. Crianças saem da escola, tem que estar sempre passando por ali. São as ruas principais que em determinados horários lotam, e às vezes as pessoas, às vezes despercebidos, andam meio demais e daqui a pouco pode acontecer um acidente. Então vamos levar em consideração, não é difícil, é só ter vontade de encaminhar esse pedido, de fazer, para então, quem sabe, prevenirmos aí graves acidentes futuramente. Quero também, senhores, citar aqui a situação do nosso município com relação à folha salarial da nossa cidade, da prefeitura. Hoje, gastamos R$500 mil mensal. Para um município de apenas 8 mil habitantes, e aqui, colegas da situação, não é uma crítica, é uma sugestão que deve ser levada em consideração, porque gastando R$500 mil mensais, eu tenho aqui um cálculo mais ou menos aproximado, com encargo chega a passar
e a 552 mais ou menos. Temos que repensar muito essa situação. Isso num ano chegamos a 6 milhões de reais. É muito dinheiro. Analisem comigo. Há pouco tempo, na semana passada também, o prefeito comentou no jornal informativo a situação difícil. Podemos reduzir gastos, senhores, pelo amor de Deus. Analisem comigo, ouvintes da rádio, raciocínio. Se diminuíssemos 100 mil reais mensal, num ano teríamos 1.200.000. Chegaríamos a essa época com dinheiro em caixa, com quem sabe a orelha dos nossos colonos que não chegou, com tantos outros programas de beneficiamento aos nossos agricultores, a própria cidade de Boqueirão do Leão, os próprios quebra-molas que agora citei. Não podemos gastar R$500 mil por mês. Isso é impossível no município de 8 mil habitantes. É notório que no final do ano vamos chegar em turno único. Aí fala, mas não sobrou dinheiro, vamos reduzir gastos, tal, entra o turno único. Não adianta os senhores, quem sabe aqui depois, dizer o seguinte: uma administração passada se gastava isso. Senhores, eu não estava aqui. Se eu estivesse aqui, eu reclamaria da mesma forma, eu discutiria da mesma forma, porque eu não dependo de política para viver. Eu vim aqui defender as pessoas que ali fora me cobram, as pessoas que acreditaram em nós, ao povo de Boqueirão. E se analisarmos, é fácil pensarmos que, se reduzíssemos desde o começo do ano, não precisaríamos entrar em turno único, teríamos mais dinheiro em saúde, obras, educação, agricultura, disponível ao nosso povo. E assim, chega todo final de ano e nós entramos no turno único. Não que seja uma ideia ruim, não é isso. Não só nosso município, outros municípios também. Mas se reduzíssemos a folha salarial, e tem condições para isso, pelo amor de Deus, se analisarmos pasta por pasta, já citei aqui, até de unirmos secretarias, tudo vem em benefício da população de Boqueirão do Leão. Só que até que não tomarmos uma atitude, vai passar ano, e mais ano, e entra Pedro, e sai Pedro, e entra Paulo, e sai Paulo, e nada vai mudar. Talvez, ninguém sabe do futuro. Ninguém sabe se nós vereadores estaremos aqui no próximo mandato, na próxima eleição. Mas pense um pouquinho. Será que Boqueirão do Leão vai estar em pé daqui a 10 anos? Será que não tomarmos uma atitude agora, a partir desse momento, que já deveria ter sido tomada? Qual será o futuro de Boqueirão do Leão? O interior morrendo, quem é agricultor sabe o que eu estou falando. É só sair do nosso interior, vocês não chegam em comunidades que infelizmente não tem mais ninguém. Os jovens foram embora. Então, não é crítica, não é isso. É só uma sugestão. Não podemos gastar R$500 mil por mês em folha salarial. Tem a questão do município, da questão de SESC, o município menor receber o mesmo valor que nós, e concordo, realmente é isso, e também não concordo com esse valor repassado. Somos um município muito maior, só que se não temos outra opção, nós temos que achar alternativas para resolvermos os nossos problemas. Né? Então, de minha parte era isso hoje, senhor presidente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Cumprimento então o presidente da casa, demais colegas vereadores, a imprensa, servidores municipais, suplentes de vereador e demais pessoas aqui presentes. Também cumprimentar ao ex-secretário de obra, senhor Paulo Joel, e cumprimentar também a todos os ouvintes da 105,9. Eu quero primeiramente deixar aqui os meus sentimentos, meus pêsames a toda a família do seu Leonir Barbieri, que faleceu na semana passada. Deixo aqui os meus sentimentos a toda a família, a esposa dele, ao Gringo, a Marlete, enfim, a toda a família. Também quero aproveitar a oportunidade e desejar muito sucesso ao nosso amigo Nilson, que é o mais novo empreendedor da cidade, aí abriu uma sorveteria ali perto da praça. Desejar
a ele muito sucesso e que tudo corra conforme ele espera. Também quero aproveitar a oportunidade para convidar a população em geral para a Semana do Município, onde nós teremos eventos na sexta, tem aqui a sessão solene, às 6 horas, a população está toda convidada. Teremos também no sábado a trilha, ali com o pessoal dos trilheiros, ali nas 7 Léguas. Também à tarde nós teremos o Natal Solidário aqui no Grêmio 5 de Junho, onde convidamos toda a população. Lá terá bebida, lanche, brinquedos, também à disposição das nossas crianças e da população. E no sábado de noite tem também o fandango, ali no paroquial, onde terá o encerramento do curso de dança, formatura. Também sintam-se todos convidados. No domingo também teremos um evento lá na praça, onde terá o sorteio da CIB e depois tem a apresentação de uma dupla sertaneja. Então, convido a todos para se fazer presente. Eu também quero falar aqui um pouco, até não iria nem manifestar, mas na semana passada que se falou muito em marcação política. E dizer que eu jamais concordo com atitudes dessa maneira. Eu sou totalmente contra marcação política. E acredito que o fato que tenha ocorrido a semana passada, ou dias atrás, lá na propriedade do senhor Paulo Joel, não tem nada a ver com questão política. Para ter certeza que aos poucos, assim que se estabilizar o serviço, vai ser feito o serviço desse cidadão também. E dizer também que alguma atitude parecida com essa não foi a primeira vez que aconteceu em nosso município. Alguns vereadores aqui até são prova disso, que o vereador Adilson nos colocou, onde com ele também teria acontecido um fato parecido algum tempo atrás, onde na época o senhor Paulo Joel era o secretário, e ele então nos colocou que à tardezinha a máquina foi descarregada lá na casa dele para fazer o serviço. No outro dia, pela manhã, quando o operador chegou, ele conversou com o Adilson e disse que tinha ordens para tirar a máquina de lá sem fazer o serviço. Então, eu acho que esse fato aconteceu também, e acredito eu que também não tenha sido marcação política. Também acredito que seja por algum outro motivo, né? Mas deixar bem claro que eu jamais concordo com algum tipo de marcação. Então, só para comentar que aconteceu e nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Se antes não era marcação, por que agora tem que ser? Da mesma forma, se fosse também, mas eu acredito plenamente que não tenha sido. E também quero dizer que muitas vezes serviços de máquinas, serviços de cascalho, estrada, esses serviços, se a gente não puder fazer hoje, faz amanhã, faz depois, ou semana que vem, ou mês que vem, e se não tiver como fazer, se paga, né? Não quero dizer que você não tenha direito, mas eu quero dizer que nós não podemos admitir marcação política na área da saúde. A área da saúde que é a área mais importante de qualquer administração, e ali sim não devemos olhar pessoas e olhar para quem votou, quem deixou de votar. E daí, quero citar aqui um fato que aconteceu comigo.
não foi ninguém que me procurou, não foi alguém que me contou, foi um fato que aconteceu. E muitas vezes eu era cobrado quando chegava em casa. Quando aqui se falava em problema na saúde, se falava em outras coisas que estavam erradas, a gente sabe. Só que eu chegava em casa e me cobraram: mas por que tu não falou do que tu passou e do que aconteceu contigo? E eu sempre dizia: não, vamos calmar, a hora certa vai chegar. E eu sempre esperei o momento em que se falasse aqui em marcação política para citar o que aconteceu comigo. Então, alguns anos atrás, talvez a grande maioria saiba, o meu sogro então adoeceu, estava hospitalizado e precisou ser transferido para Porto Alegre para lá encaminhar um tratamento que ele estava necessitando. Então, a minha esposa foi até a Secretaria de Saúde e lá conversou com o secretário, pediu para que providenciasse, que disponibilizasse essa ambulância para ser levada. E lá eles disseram que não precisaria, que poderia então ele ir de ônibus, que não precisaria de uma ambulância. Mas não foi ela que disse que precisava da ambulância. Quem solicitou uma ambulância foi o doutor. Então, infelizmente, hoje não se encontra mais entre nós, foi o doutor Juarez que atendia ele, e disse: ó, eu ainda, além de solicitar uma ambulância, eu indico que vá uma enfermeira junto, porque o caso dele é complicado. Mas não entendo assim por quê foi negado. Mas então, meu cunhado veio de Porto Alegre de carro, chegou aqui em Boqueirão, tiramos o soro dele, ele estava inclusive com soro, porque ele estava hospitalizado, tiramos o soro, deitamos o banco, colocamos ele e foi levado então até Porto Alegre. Ainda agradeço que, graças a Deus, nós tínhamos condições de fazer isso, mas eu pergunto, e aquelas pessoas que não têm condição, que não têm como levar? Então, fica aí essa incógnita. E digo também, agora, pergunto, quem que era o secretário da saúde na época? Daí eu digo, o secretário da época era o senhor vereador Joel. Se conseguir falar o que eu quero, eu permito. Então, quero dizer aqui que isso eu considero marcação política. Não o que aconteceu. Porque na área da saúde, nós não podemos olhar quem, devemos fazer sempre o serviço, independente de quem seja. Aí, também, eu acho que muitas vezes nós devemos olhar para trás naquilo que nós fizemos. Nós devemos pensar no que nós fizemos antes de nos manifestar aqui, muitas vezes. Então eu acho que se as pessoas pensassem um pouco sobre aquilo que fizessem, talvez não iria falar alguma coisa que fazia igual. E eu acho que está na hora de, muitas vezes, nós botar a mão na consciência e parar de ficar aqui pregando moral de cueca, como já aconteceu algumas vezes. Então, sei que talvez o vereador não se lembre disso, né? Mas quero dizer que quem apanha, vereador, quem apanha não esquece. Quem bate pode até esquecer, mas quem apanha não esquece. Isso é uma coisa que eu vou morrer, talvez morro logo, mas é uma coisa que eu vou carregar sempre junto comigo, e eu tenho certeza que a minha família também tem isso guardado. E também quero dizer que aqui, se nós não pensar, se nós não relembrar muitas vezes o que acontece, nós vamos ter que usar essa tribuna mais algumas vezes para relembrar algumas pessoas do que aconteceu no passado.
Era isso, presidente. Muito obrigado. Convido o vereador Joel Conte a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da nossa rádio 105,9, as pessoas que nos honram com suas presenças na data de hoje, a imprensa, gostaria de colocar que hoje estivemos em Venançoais conversando com o promotor sobre essa questão da S-Sul, assunto debatido há mais de 30 dias nesta casa, solicitando que fosse marcada uma audiência com a S-Sul e não tivemos êxito. Portanto, buscamos um outro caminho. O Paulo Joel estava junto lá hoje, representantes da região que são atendidos pela S-Sul, e o promotor nos solicitou diversos documentos que a gente vai estar encaminhando para ele nos próximos dias, para ver se nós conseguimos atender a população aqui da região, Sinimbuzinho, Rio Pardinho, Vila Schmidt, Estância Schmidt, Colônia Picle e Vila Nova. Então, aos ouvintes que estão em casa, que são dessa região, quem tiver qualquer tipo de informação que possa agregar algum conteúdo para a gente apresentá-la para eles, bem como aqueles que não assinaram, aquele abaixo assinado que circulou por aí, que procurem representantes da região para colocar seus nomes. Gostaria de aproveitar a oportunidade também de convidar a participação no sábado, na trilha, que vai acontecer a trilha de jipes e gaiolas, que é organizado pelo Boqueirão Off-Road, do qual eu também faço parte, e vai ser homenageado nosso amigo Bagé, que faleceu num acidente, fazendo uma trilha, e que foi um dos idealizadores das trilhas de jipe e de gaiolas aqui em Boqueirão do Leão. Então, vai ser tudo feito na região de 7 léguas, a concentração vai ser lá no CTG, a saída e chegada vai ser no CTG. As pessoas que gostam de algum tipo de aventura, que gostam de assistir, que podem comparecer, a saída vai ser às 9 horas da manhã e não tem previsão de chegada na parte da tarde. Então, em nome do Boqueirão Off-Road e de todos os seus sócios, gostaríamos de convidar a população que tivesse interesse de assistir. Também quero ir agora para um outro caminho, que é, como o vereador Jonas se pronunciou e preferiu não me dar a parte. Eu, enquanto estive na saúde, eu não me lembro desse episódio, até porque muitas vezes nem era comigo que as pessoas falavam, e sim com a pessoa que trabalhava comigo na secretaria, a qual eu sempre dei liberdade para trabalhar, assim como eu sempre tive liberdade para fazer o meu trabalho, sem que ninguém me dissesse que era certo, que era errado. O grande problema é quando alguém delega alguma coisa e o outro diz que não. Não é assim, não é assim que funciona. E vou lhe dizer o seguinte, vereador Jones. O senhor quer que eu traga um carro, uma Kombi, um ônibus, um trem? O senhor me diga quantas pessoas eu trago aqui na sessão, na próxima sessão, que não foram atendidos agora nessa gestão, na Secretaria da Saúde, na Secretaria de Obras, na Agricultura, na Educação. Eu trago quantos o senhor quiser. O senhor gosta muito de olhar o passado. O senhor tinha representante aqui nesta casa, porque nunca foi feito nada, porque nunca foi dito nada, porque nunca foi cobrado nada da administração. E cito o exemplo aqui do vereador Rudimar. Quantas vezes o senhor me procurou, vereador Rudimar, enquanto fui secretário, e alguma vez eu lhe neguei um pedido? Se o senhor puder contribuir, gostaria. Não, estou falando com o vereador Rudimar. Alguma vez eu lhe neguei algum atendimento? Alguma vez eu fiz alguma discriminação? E aqui, vereador Bide, líder do governo, quantas vezes o senhor precisou do meu trabalho da Secretaria da Saúde? Alguma vez foi negado algum pedido?
Gostaria que o senhor se manifestasse? Alguma vez eu lhe neguei algum pedido? Seu, da sua família, de pessoas que precisaram na área da saúde? Vereadora Davilson, o senhor tem alguma reclamação com relação ao meu trabalho enquanto lá estive? Assim, não, prefiro não me manifestar. Portanto, não, o senhor também não me deu a parte. Então eu gostaria de dizer para o senhor, tá, que com uma raça, esse tipo de coisa, isso não resolve nada. Eu gosto de trazer coisas realistas aqui para a tribuna desta casa. Como, por exemplo, eu vou cobrar, então, o senhor que faz parte da administração, por que até hoje não foi feito pedido de serviço do senhor Moacir Zacarias da Silva lá na minha data? E eu lhe respondo antes, porque a pessoa responsável lá na secretaria, que pega os bilhetinhos, que tem uma pilha desse tamanho de serviço, que não está sendo atendido, ela olha e escolhe isso dito por servidores da casa, lá da secretaria. Olha, não, esse aqui nós não vamos atender. Não, esse aqui nós vamos atender, esse é nosso. O senhor acha isso justo? Uma pessoa que tem mato de eucalipto em sua propriedade e não pode tirar lenha porque não tem estrada, vai ter que comprar lenha para secar o fumo. Tem cabimento uma coisa dessas? E o senhor vem aqui dizer que o que aconteceu com o Paulo Joel não foi marcação política? Que é isso, vereador? O senhor está querendo tampar o sol com a peneira. E aí, porque nós batemos nesse assunto, saiu uma matéria no jornal dizendo que tinha outras pessoas que tinham pedido o serviço primeiro. O que custava o trator tanto na propriedade fazer o serviço dele, que era 3 ou 4 horas? O vereador Vitti foi ver o serviço. O que custaria ter feito o serviço? Nada. Nada. Além de não ter feito, de ser sim marcação política, tirar a autoridade do secretário. E é o que eu disse aqui na outra sessão. Os dois maiores prejudicados nessa história, o vereador Paulo Joel, porque não teve serviço, o vereador Rodimar, porque lhe foi tirada a autoridade como secretário. Isso sim é marcação, né? O senhor puxar uma história de 1900 antigamente, nem sei quando é que foi isso, está dizendo que eu fui secretário? Acho que o senhor tem que olhar bem as datas para ver se fecha. Eu lhe atendi, o senhor não, atendi o seu sogro várias e várias vezes, eu me lembro que ele me procurou. Nunca neguei atendimento a ninguém. Pelo contrário, procurei fazer aquilo que estava ao nosso alcance. Agora, o senhor deve saber que sempre que tiver uma solicitação, essa solicitação deve ser por escrito, tem certos trâmites a ser seguido. Não é bem assim. Se a prefeitura vai deixar carro à disposição para todo mundo que sair de dentro do município para fora, não tem carro que chega. Hoje, por exemplo, eu vi um carro da prefeitura encostado na frente do fórum em Venâncio Aires, com 4 pessoas. O que esse carro estava fazendo na frente do fórum em Venâncio Aires? Pois não. Hoje tinha uma reunião com o promotor, conselho tutelar, inclusive a Escola Higiene Financiosa foi convidada, né, para falar sobre criança e adolescente. Então, foi um cargo feito, foi como presidente do vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, mais um conselheiro, e se eu não me engano a secretária foi de junto, era para eu ir junto também, mas eu não pude sair hoje. E vou aproveitar o gancho. Hoje nós estivemos lá em Venâncio Aires, na promotoria pública, nós não pedimos o carro da prefeitura. Nós fomos lá em benefício de várias e várias comunidades, mais de 400 famílias que são beneficiadas. Mais de 400 famílias que são beneficiadas. Tá? Nós não pedimos carro para a prefeitura para ir lá representar essas pessoas. Paulo Joel foi com o carro dele, eu fui com o meu. Se o município vai atender tudo o que precisa com carro, não tem carro que chega, o senhor sabe disso. Então, quando a gente quer justificar um erro, a gente procura encontrar outro. Essa é a verdade. Eu quero que o senhor traga as pessoas que não estão sendo beneficiadas agora na Secretaria da Saúde, com medicamento, com viagem. O senhor não me deu a parte antes. Eu lhe solicitei, o senhor não me deu a parte. O
medicamento, com viagem, com tratamento, com tantas outras coisas, vereador, que eu também posso trazer aqui. O senhor sempre busca coisa lá no passado para tentar trazer agora. Infelizmente, faz parte do passado. Não vou duvidar da sua palavra, eu sinceramente não me lembro disso. Sinceramente eu não me lembro. Mas, enfim, o que nós podemos fazer? O que passou, passou. Agora eu acho que o senhor teria toda a autoridade se o senhor justificasse por que não foi feito então agora. O senhor disse que não é marcação política, e eu vejo pelo outro lado. Todos nós aqui se manifestamos, nós aguardamos 2 semanas para ver uma posição, não veio a resposta, né? Eu continuo a pensar que foi sim marcação política, e acho que isso já está na hora de terminar. Muito obrigado. Boa tarde, convoco os senhores vereadores para a sessão solene a ser realizada no dia 5 de dezembro, às 18 horas, e também para a próxima sessão ordinária a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 9 de dezembro de 2014, às 19 horas. Então, por exato,